Olá, camaradas! Sejam bem-vindos novamente ao canal Hoje no Mundo do Trabalho. Nos últimos dias, milhares de chineses ocuparam as ruas de várias cidades em todo o país, em protesto contra as medidas de confinamentos forçados e também contra o governo. Com o retorno do aumento do número de casos de Covid-19 entre a população, o governo chinês optou por colocar em prática novamente a política Zero Covid, que significa o emprego de medidas radicais de restrições e confinamentos. A China, nos 2 últimos anos, priorizou o método de prevenção contra o vírus, com testes em massa e isolamento dos infectados, ao invés de imunização por vacinação. A maior parte da população idosa não vacinou e as vacinas fabricadas no país são menos eficientes que as outras fabricadas nos laboratórios estrangeiros. A tolerância dos chineses vem se esgotando drasticamente, uma vez que em muitos lugares essas medidas de confinamentos duraram até mais de 4 meses. E nessas ocasiões houve inúmeros casos de falta de recursos para a sobrevivência das pessoas, como alimentos e remédios. O governo chinês chegou a prometer no mês de outubro reduzir o rigor das quarentenas, mas com o aumento das infecções, as cidades voltaram a aplicar as medidas de controle, o que alimentou a frustração pública. No dia 23 de novembro, trabalhadores da Foxconn, empresa que fabrica o iPhone 14 para a Apple, se rebelaram contra o confinamento forçado imposto pelas autoridades e a direção da empresa. Houve confrontos violentos entre os trabalhadores e a polícia. O confinamento, na verdade, mantém os trabalhadores em cárcere privado e em situação análoga à escravidão. E isso para garantir a produção do iPhone 14. Essa medida faz parte de um conjunto de táticas empregados pelo governo capitalista da China para apoiar a produção das multinacionais a qualquer custo, isto é, ao custo de mortes, doenças e prisões dos trabalhadores. O governo age no sentido de manter a todo custo a produtividade e conter a crise econômica que deu início antes mesmo da pandemia. O crescimento da economia, que em média era de 10% durante toda uma década, chegando a 14% em 2007, passou a experimentar um crescimento abaixo de 7% a partir de 2015, que, embora bem acima da média mundial, é insuficiente para sustentar as necessidades da economia chinesa, baseada em investimentos externos diretos e na exportação intensiva. Outro episódio que levou à animosidade dos chineses contra a política Zero Covid foi a morte de 10 pessoas vítimas de incêndio que atingiu um prédio residencial na cidade de Hyuroshima em 22 de novembro. O bloqueio por causa das medidas contra o Covid-19 teria impedido que os bombeiros prestassem socorro a tempo. No fim de semana de 26 e 27 de novembro, milhares de pessoas se reuniram com flores e velas para homenagear as vítimas do incêndio. Nas universidades, os estudantes organizaram vigílias onde seguravam pedaços de papel em branco como um protesto contra a falta de liberdade de expressão e de imprensa. Dentre as várias cidades em que a população saiu às ruas, Xangai foi, provavelmente, a cidade onde os protestos foram os mais radicalizados politicamente. Junto com as palavras de ordem em torno da política de combate à pandemia, os manifestantes pediram também que o Partido Comunista e o seu líder Xi Jinping entregassem o poder. A reação do governo chinês frente às manifestações, como de costume, consistiu em manter a polícia, na maior parte do tempo, observando e fotografando todos os que ela considerava ser os líderes, para depois os rastrearem e, após identificá-los, exercer uma repressão seletiva em silêncio. O regime chinês suprime a liberdade de expressão, de organização e de imprensa. Líderes de greves e protestos são presos e ou mantidos sob estreita vigilância. Até mesmo advogados trabalhistas são perseguidos. Todavia, esses protestos operários e populares podem ser a ponta de lança de um processo amplo de lutas por direitos sociais e democráticos, que cedo ou tarde virá. De acordo com o artigo da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional, sobre os protestos em curso na China, publicada em 28 de novembro de 2022, apesar da repressão, há fatores que podem potencializar as lutas. O desenvolvimento capitalista na China gerou o maior proletariado industrial do mundo. Também concentrou a população em grandes cidades. Além disso, o maior acesso à educação e às novas tecnologias podem ser um instrumento de lutas sociais.
Há ainda a memória histórica das revoluções chinesas e, em particular, os ecos dos grandes protestos da paz celestial violentamente suprimidos em 1989. Consta ainda no referido artigo que os estudantes de Pequim cantando a Internacional é claramente um sinal desta memória histórica e um antídoto contra os esforços da esquerda neo-stalinista e neo-maoísta de caracterizar as lutas democráticas dentro da China como pró-imperialistas. Afinal, que setor pró-imperialista cantaria a Internacional? O canal Hoje no Mundo do Trabalho continuará acompanhando os desdobramentos dos protestos na China, com o compromisso de trazer para vocês as informações mais relevantes do evento. Agradecemos por ter assistido ao vídeo e, se gostaram, dê um like e se inscrevam também. Até breve!